Uma fazenda que valia R$ 1.200.000, 3 gerações de suor cravadas naquela terra. Em menos de 2 anos, a seca levou tudo. 2 safras inteiras de milho mortas no pé, R$ 220.000 de dívida. Tratores penhorados, fornecedores na justiça. Banco batendo na porta uma Val, de 38 anos, segurando sozinha um império que desmoronava debaixo dos pés. 6 meses, esse era o prazo para perder tudo num leilão judicial. Mas o que ninguém sabia, menos nem ela, nem o banco, nem os credores, é que a salvação daquela fazenda já estava lá dentro. No fundo de um curral seco, entre 7 cavalos magros que a dona queria vender a preço de carne, existia uma fortuna invisível. E o único homem capaz de enxergar aquilo era um peão sem terra e sem um centavo no bolso, que chegou ali pedindo trabalho em troca de comida. A terra e a família fazenda Canindé ficava no município de Tauá, sertão central do Ceará. 340 hectares de caatinga e baixio espremidos entre morros secos e estradas de terra que o inverno transformava em lama e o verão transformava em pó. O avô de Silvia Barros comprou aquela terra quando ainda não valia quase nada. Cercou com um arame farpado. Levantou a primeira casa de taipa e passou 30 anos arando o chão com as próprias mãos até transformar aquilo num patrimônio. O pai de Silvia herdou a fazenda e a ampliou, construiu curral de alvenaria. Comprou o primeiro trator, plantou milho e sorgo nas áreas de baixio, onde a umidade durava mais. Quando Morroy deixou a propriedade para a filha única, Silvia tinha 22 anos e um marido chamado Dário. Dário Barros era o tipo de homem que o sertão produz aos montes. Porte de corpo, fraco de juízo, trabalhador quando queria, ausente quando a garrafa chamava. Nos primeiros anos de casamento ajudou Silvia a manter a fazenda funcionando. Mas a cachaça foi comendo ele por dentro devagar, como cupim em madeira. Nos últimos 5 anos, Dário mal conseguia montar num cavalo, mas nunca parou de comprar. Ia a leilão, voltava com animal novo. Dizia que entendia de cavalo, que estava investindo no futuro. Silvia olhava as parcelas se acumulando e sentia o estômago apertar. Quando Dário morreu em agosto de 2022, de cirrose hepática aos 45 anos. Deixou para trás uma viúva com a fazenda penhorada, 2 tratores financiados com parcelas atrasadas, R$ 140.000 de dívida com fornecedores e 7 cavalos num curral que ele chamava de tesouro e que Silvia chamava de despesa. A seca e a sentença, a primeira safra sem Dário veio fraca. A chuva de 2023 chegou tarde, mal distribuída e secou em 3 semanas. 30 hectares de milho renderam o que 10 renderiam num ano normal. Silvia apertou tudo, vendeu 2 novilhas, renegociou prazos. Dormia 4 horas por noite e passava o resto fazendo conta em caderno. Aguentou, mas a segunda safra foi a sentença de morte. O Elne o castigou o Nordeste de um jeito que a região não via desde 2012. Em Tauá não choveu nem 60 milímetros entre janeiro e abril. É importante entender o que isso significa. O milho precisa de pelo menos 300 milímetros de chuva bem distribuídos ao longo do ciclo para produzir. O milho brotou, amarelou e morreu no pé. A perda foi total. O Banco do Nordeste mandou notificação de inadimplência. A empresa de insumos entrou com ação de cobrança. O financiamento dos tratores virou protesto. A fazenda foi penhorada por ordem judicial. Silvia recebeu um papel com um número e um prazo, R$ 220.000, 6 meses. Ou quitava ou perdia tudo num leilão. E ali estava ela, sozinha na cozinha da casa grande às 3 da madrugada, com o papel na mão e os olhos secos de tanto chorar. Do lado de fora, os 7 cavalos de Dário dormiam no curral, 7 bocas para alimentar que não davam um centavo de retorno. Silvia já tinha ligado para 2 intermediários de abate. O preço que ofereceram foi de R$ 80 a R$ 100 por cabeça, preço de carne. Ela marcou a retirada para sexta-feira. O Fusca cor de ferrugem e então, numa terça-feira de sol branco, 3 dias antes dos cavalos virarem carne, um Fusca 1978 cor de ferrugem estacionou debaixo do juazeiro que ficava perto da porteira da fazenda Canindé. O motor tossiu 2 vezes antes de morrer. A porta abriu com um rangido e de dentro saiu Jonas Tavorat 42 anos.
Magro de um jeito que não era fome, era constituição. Pil cotidade sol mãos grandes com calos antigos. Olhos pequenos e atentos que pareciam estar sempre medindo alguma coisa. A camisa estava amassada, a calça tinha remendo no joelho. No banco de trás do Fusca havia uma muda de roupa e um envelope pardo com R$ 700 dentro, tudo o que ele tinha no mundo. Jonas era peão de fazenda desde os 14 anos. Não tinha terra, não tinha diploma, não tinha conta em banco. Tinha um conhecimento sobre cavalos que nenhuma universidade ensina e nenhum livro contém. Foi criado pelo tio Ezequiel, um tropeiro aposentado do Vale do Jaguaribe, que passou a vida inteira treinando e vendendo cavalos. Tio Ezequiel não ensinava com teoria, menos ensinava com o olho. Mostrava ao sobrinho como o cavalo pisa, como o pescoço se posiciona no trote, como a garupa se comporta na arrancada, como o peito se abre no galope em reta. Jonas aprendeu a ler cavalos do jeito que um músico lê partitura, pelo instinto treinado ao longo de anos. Jonas bateu na porteira e esperou. Sylvia apareceu na varanda com os braços cruzados e o rosto fechado. O peão tirou o chapéu. Dona, tô procurando trabalho, sei lidar com cavalo e com gado. Não preciso de salário, venho só de comida e um canto para dormir. Sylvia quase mandou embora. Não precisava de mais, uma boca para alimentar. Mas algo naquele homem, menos talvez a humildade sem submissão. Talvez o jeito direto de falar olhando nos olhos. Talvez o cansaço que ela reconhecia porque era igual ao dela, menos fez com que ela dissesse sim. Um mês de experiência, sem promessa de nada. O olhar que lê cavalos os primeiros 3 dias, Jonas não fez nada além de observar. Ficava encostado na cerca do curral, de chapéu na cabeça e palha na boca, olhando os 7 cavalos como quem lê um livro difícil. Sylvia perguntou se ele não ia trabalhar. Estou trabalhando, dona. Ela balançou a cabeça e saiu. Knock, knock, outro dia Jonas pediu para falar com ela. Dona Sylvia, esse cavalo aí não é cavalo de carne. Esse cavalo é de corrida. Ele apontava para o fundo do curral, para o alazão magro de 5 anos, com as costelas marcando a pelagem avermelhada. Brasa do sertão. O cavalo que Dário comprara bêbado num leilão em Pau dos Ferros e nunca treinou, nunca cuidou, nunca fez nada além de deixar definhando no curral enquanto bebia o dinheiro da fazenda. Sylvia riu, um riso sem alegria, seco como a terra lá fora. Disse que o marido gastava fortunas comprando cavalo bonito enquanto a lavoura afundava. Que aquele bicho não valia nem os R$ 100 que o intermediário de abate ofereceu, que a retirada já estava marcada. A senhora tem o direito de não acreditar. Mas se vender esse cavalo por R$ 100, vai estar jogando fora o que pode salvar essa fazenda, e foi embora para o curral. Naquela noite, Jonas não dormiu. Ficou sentado num balde virado, olhando brasa do sertão. O cavalo estava deitado, a respiração lenta, os olhos semicerrados. Qualquer pessoa veria um animal acabado. Jonas via outra coisa. Via a angulação do ombro, projetado para frente de um jeito que só cavalos de velocidade têm. Via a profundidade do peito, largo o suficiente para abrigar pulmões de explosão. Via a inserção da cauda, alta e firme, sinal de linhagem selecionada. Via a garupa musculosa mesmo debaixo da magreza, como se o corpo do animal guardasse a memória de uma força que a fome não conseguiu apagar. Jonas já tinha visto centenas de cavalos na vida. Só tinha visto aquela combinação 3 vezes. E nas 3 vezes o animal valia uma fortuna. Mas tinha um detalhe que o incomodava menos, um detalhe pequeno que notara no segundo dia e que não saía da cabeça. Brasa não estava só magro, estava apetico. Um cavalo 4 de milha jovem, com 5 anos, deveria ter energia, inquietação, vontade de se mover. Brasa ficava parado, cabeça baixa, como se tivesse desistido. Os outros 6 cavalos do curral se movimentavam, disputavam espaço, iam até o coxo. Brasa ficava sempre no mesmo canto, separado, como se estivesse esperando algo que nunca vinha. O pedigree escondido na manhã seguinte. Jonas entrou na casa grande sem pedir licença, foi até o escritório empoeirado de Dário e começou a abrir gavetas. Sylvia apareceu na porta com o rosto vermelho de raiva. O que o senhor pensa que está fazendo?
Jonas tirou de dentro de uma gaveta uma pasta de plástico amarelada e colocou na mesa. Aqui dentro tem a prova do que eu estou dizendo. Sylvia abriu a pasta. Dentro havia papéis de registro de compra, certificados de linhagem, documentos de transferência. Dario não tinha comprado aqueles cavalos em leilão qualquer. Tinha comprado de um aras em Pau dos Ferros, especializado em linhagem de corrida. E Brasa do Sertão, o alazão magro do fundo do curral, tinha pedigree. O pai era um garanhão campeão estadual de corrida reta no Rio Grande do Norte. A mãe era uma égua com linhagem importada de velocidade. Sylvia olhou para aqueles papéis e sentiu o chão girar. Não de esperança, menos de raiva. De Dario, que comprara um cavalo de 18 mil reais em parcelas que nunca pagou enquanto a fazenda afundava. Nunca abrira aquela gaveta, nunca olhara aqueles papéis, nunca perguntara de onde vinham os cavalos. Mas junto com os papéis de Brasa, Jonas encontrou outra coisa na gaveta, um recibo de compra de suplemento veterinário que Sylvia nunca viu ser usado. Na margem do recibo, a letra trêmula de Dario tinha rabiscado uma frase que fez o sangue de Jonas gelar. Brasa não come por causa da outra, 5 palavras. Sem explicação, sem contexto, sem nada. Jonas ficou parado, olhando aquele recibo por quase 1 minuto inteiro. Depois guardou o papel no bolso da camisa, dobrado em 4. O diagnóstico, Jonas pediu que a veterinária doutora, Amélia menos 33 anos, formada pela Universidade Estadual do Ceará, consultório em Senador Pompeu, fosse até a fazenda para um exame. De DNA e uma avaliação andrológica em Brasa, Sylvia ouviu a explicação. O DNA confirma a linhagem dos papéis. A andrológica mede a qualidade do sêmen, concentração, motilidade, morfologia. Se os resultados forem bons, o Brasa pode ser usado como reprodutor. E no mercado de cavalos quarto de milha, a semente de um garanhão com genética comprovada de corrida vale ouro. Uma única dose de sêmen resfriado pode ser vendida por 3, 5 até 20 mil reais, dependendo do pedigree. Um garanhão saudável produz entre 3 e 5 doses por semana na temporada reprodutiva. Brasa poderia render mais de 40 mil reais por mês, o custo do exame era R. 200, Sylvia não tinha esse dinheiro sobrando. Então Jonas fez algo que ela não esperava, foi até o Fusca. Abriu paluvas, tirou o envelope pardo e colocou na mesa da cozinha 700 reais menos tudo que tinha no mundo. Cobre mais da metade, o resto a gente dá um jeito. Sylvia olhou para aquele envelope e sentiu alguma coisa se quebrar dentro do peito. Não era tristeza, menos era vergonha. Um peão que ela conhecia há uma semana estava colocando tudo que tinha numa aposta pela fazenda dela. E ela, a dona, não tinha coragem de fazer o mesmo. Se isso dar errado, eu te devo 700 reais pro resto da vida. Jonas sorriu pela primeira vez desde que chegara na fazenda. Es wieder errado, aceito ser pago em café. Foi a primeira vez que Sylvia quase riu de verdade em meses. A doutora Amélia chegou na fazenda numa manhã de quarta-feira com caixa térmica, luvas cirúrgicas e a expressão séria de quem já viu fazendeiro desesperado achar milagre onde não tem. Quando viu Brasa do Sertão, a primeira reação foi balançar a cabeça. O animal estava magro, apático, com a pelagem sem brilho. Ela examinou por fora, auscultou o coração, checou as mucosas. Apalpou o abdômen e então fez um comentário que passou quase despercebido. Esse animal não tem cara de desnutrido. Tem cara de triste. Jonas ouviu e sentiu um estalo na cabeça. A tristeza que mata cavalos são animais sociais por natureza. Na vida selvagem, vivem em manadas organizadas com hierarquia definida. O quarto de milha em particular é uma raça que cria vínculos fortes tanto com outros cavalos quanto com seres humanos. Quando um cavalo perde um companheiro de manada ou é separado de um vínculo forte, pode entrar num estado que os veterinários comportamentalistas chamam de depressão equina. Os sintomas se assemelham aos de um ser humano em luto, o animal para de comer. Se isola, perde interesse no ambiente, fica com a cabeça baixa por horas. Em casos graves, a depressão pode levar à inanição e à morte, não por doença, por tristeza. E de repente, as palavras rabiscadas por Dario no recibo voltaram como um soco. Brasa não come por causa da outra, a outra, uma outra.
Dona Silvia, Dário vendeu algum cavalo nos últimos meses de vida? Acho que sim. Uma potranca vendeu para pagar uma conta de bar. Os dois viviam grudados, comiam juntos, dormiam lado a lado. Depois que ela foi vendida, o Brasa começou a mudar. Ali estava a verdade que todo mundo errara. Todos achavam que Brasa estava definhando por fome, por negligência, por doença. O veterinário anterior dissera que era desnutrição, receitara suplemento. Silvia acreditava que era mais um cavalo doente que o marido bêbado deixara para trás, mas Brasa do Sertão estava morrendo de saudade. De luto pela companheira arrancada dele sem aviso, vendida por um punhado de reais para pagar cachaça. O animal estava se deixando morrer porque perdera o único vínculo que tinha naquele curral. A cura pelo vínculo, enquanto aguardavam os resultados dos exames, o laboratório ficava em Fortaleza e levaria 3 semanas. Jonas mudou de estratégia. Em vez de só cuidar da alimentação de Brasa, passou a dormir no curral. Levava um cobertor velho, deitava perto do cavalo e ficava ali a noite inteira. De man, cedo antes do sol nascer, sentava do lado do animal e falava com ele baixinho, devagar, sem pressa. Falava do tempo, da estrada, do tio Ezequiel. Às vezes só ficava em silêncio, com a mão encostada no pescoço do animal, sentindo a pulsação lenta debaixo da pelagem quente. Quem entende de cavalos sabe que isso não é loucura, menos é ciência. O cavalo percebe a presença constante de outro ser vivo ao lado dele e começa a reconstruir um vínculo. O toque libera ocitocina, o hormônio da confiança e do apego, tanto no animal quanto no humano. A voz repetida cria familiaridade. O cheiro se torna reconhecido, seguro. Jonas estava fazendo com Brasa o que um terapeuta faz com um paciente em depressão profunda. Dizia com a presença do corpo que ele não estava sozinho. No 5º dia dessa rotina, Jonas estava sentado no chão do curral, encostado na cerca, quase dormindo. Brasa se levantou devagar, caminhou até ele com passos incertos e encostou o focinho no ombro do peão. Ficou ali parado, respirando contra a camisa de Jonas. Foi um gesto pequeno. Mas Jonas sentiu os olhos arderem, porque conhecia aquele gesto. Era o gesto que um cavalo faz quando aceita outro ser como parte da manada. Brasa estava dizendo do único jeito que um cavalo sabe dizer que o confiava nele. Silvia viu a cena da janela da cozinha. Não disse nada, mas ficou olhando por mais tempo do que precisava. O resultado, as 3 semanas de espera foram as mais longas da vida de Silvia. Cada dia que passava era um dia menos no prazo do banco. Cada manhã ela acordava com o peso da dívida no peito e a incerteza corroendo o estômago. Mas algo estava mudando. Brasa começou a comer. Primeiro pouco, uns bocados de feno que Jonas deixava perto dele, depois mais. No 10º dia, o cavalo foi até o coxo sozinho pela primeira vez em meses. No 15º, Jonas soltou Brasa no piquete pequeno atrás do curral. O animal trotou de verdade, e Jonas, encostado na cerca, viu o que queria ver: a arrancada, a explosão traseira, a impulsão que não se fabrica. Que vem no sangue, que é genética pura. Brasa do Sertão não era um cavalo qualquer. Era um projétil de carne e osso disfarçado de bicho abandonado. Nesse meio tempo, Silvia e Jonas foram se acostumando um com o outro de um jeito que nenhum dos dois planejou. Não era romance ainda, não era rotina. Jonas acordava antes do sol e fazia café, forte, coado no pano, do jeito que o tio Ezequiel fazia. Na primeira semana deixava a caneca na mesa e saía. Na segunda semana esperava Silvia aparecer para entregar na mão. Na terceira já sabia que ela gostava com pouco açúcar e sem leite. Silvia, por sua vez, começou a guardar um prato de comida quando ele demorava no curral. No começo deixava em cima do fogão sem dizer nada. Depois passou a avisar: tem comida no fogão. Depois passou a esperar ele chegar para comer junto. Nenhum dos dois nomeou o que estava acontecendo. Era só uma viúva e um peão dividindo refeição numa cozinha quente. Com o barulho dos grilos lá fora e o silêncio confortável de quem não precisa preencher o ar com palavras. E então o resultado chegou. A doutora Amélia ligou numa café de tarde. Silvia atendeu o telefone com a mão tremendo. Jonas estava ao lado,
encostado no batente da porta com o chapéu na mão. O exame de DNA confirmava a linhagem registrada. Brasa do Sertão era filho legítimo do garanhão campeão estadual de corrida reta. A avaliação andrológica mostrou resultados que a doutora Amélia classificou como excepcionais, menos concentração espermática acima da média da raça. Motilidade progressiva de 82%, morfologia normal em 91% das células. Em termos simples, Brasa era um reprodutor de elite. A semente dele valia ouro. Sylvia desligou o telefone e ficou parada no meio da cozinha, olhando para Jonas. Não conseguia falar. As pernas tremiam, os olhos encheram de água a menos, mas ela segurou, porque Sylvia Barros tinha aprendido a segurar tudo na vida. Jonas não disse nada. Só colocou o chapéu na cabeça e saiu em direção ao curral. Agora é contigo, parceiro. O caminho aberto, ter um laudo não é a mesma coisa que ter dinheiro. Brasa era um reprodutor de elite no papel. Mas no mercado era um cavalo desconhecido, sem títulos em pista, sem histórico de crias vencedoras, sem nenhuma prova pública de que a genética dele produzia resultado. Os criadores do Nordeste, gente que aposta fortunas em cavalos de corrida, não compram semente de um garanhão que ninguém conhece. Só porque um laudo diz que ele é bom. Querem ver prova, querem resultado, querem nome. Jonas sabia disso. Sabia também que o prazo do banco não ia esperar Brasa ficar famoso. Então fez a única coisa que podia. Pegou o Fusca, encheu o tanque com o pouco que sobrava dos R$700 e saiu pela estrada de terra carregando o laudo. As fotos e os vídeos de Brasa trotando no piquete. Foi bater na porta de todo criador de cavalo que conhecia num raio de 600 quilômetros, Limoeiro do Norte, Caicó, Petrolina, Pau dos Ferros. Gente que ele conhecera em 28 anos de peão andando de fazenda em fazenda. Os 3 primeiros disseram não. Olharam o laudo, olharam as fotos e disseram que não iam pagar por semente de um cavalo fantasma. O 4º riu na cara dele. O 5º nem abriu a porteira. Jonas voltou para a fazenda Canindé com as mãos no volante e o tanque quase vazio, sem ter vendido uma única dose. Enquanto dirigia, algo estava acontecendo na fazenda que ele não sabia, menos algo que mudaria tudo. O abutre de camisa social naquela mesma tarde. Um homem de camisa social e pasta de couro apareceu na porteira da Canindé. Não era do banco, era pior. Raimundo Souza, 50 e poucos anos, barriga de quem come bem, relógio dourado no pulso, carro com ar-condicionado estacionado na sombra. Dono de 2 fazendas grandes em Limoeiro do Norte, criador de gado e de cavalos. Conhecido na região como homem de dinheiro e de pouca paciência, Sylvia conhecia o nome. Todo mundo em Tauá conhecia. Raimundo era o tipo de fazendeiro que comprava a terra de vizinho endividado pelo preço que ele mesmo decidia. Tinha engolido 3 propriedades nos últimos 5 anos, sempre da mesma forma, esperava a seca apertar. Esperava o banco apertar e então aparecia com uma oferta que parecia generosa para quem estava se afogando menos, mas que na verdade era um roubo vestido de terno. Estou disposto a comprar a fazenda Canindé por R$180 mil, 180 mil por uma propriedade que valia R$1.200. Em casos graves, a depressão pode levar à inanição e à morte, não por doença, por tristeza. E de repente, as palavras rabiscadas por Dário no recibo voltaram como um soco. Brasa não come por causa da outra, a outra, uma outra. Dona Sylvia, Dário vendeu algum cavalo nos últimos meses de vida? Acho que sim. Uma potranca? Vendeu para pagar uma conta de bar? Os 2 viviam grudados. Comiam juntos, dormiam lado a lado. Depois que ela foi vendida, o Brasa começou a mudar. Ali estava a verdade que todo mundo errara. Todos achavam que Brasa estava definhando por fome, por negligência, por doença. O veterinário anterior dissera que era desnutrição, receitara suplemento. Sylvia acreditava que era mais um cavalo doente que o marido bêbado deixara para trás, mas Brasa do Sertão estava morrendo de saudade. De luto pela companheira arrancada dele sem aviso, vendida por R$1 punhado para pagar cachaça. O animal estava se deixando morrer porque perdera o único vínculo que tinha naquele curral. A cura pelo vínculo, enquanto aguardavam os resultados dos exames, o laboratório ficava em Fortaleza e levaria 3 semanas. Jonas mudou de estratégia. Em vez de só cuidar da alimentação de Brasa,
Passou a dormir no curral. Levava um cobertor velho, deitava perto do cavalo e ficava ali a noite inteira. De manhã, cedo antes do sol nascer, sentava do lado do animal e falava com ele baixinho, devagar, sem pressa. Falava do tempo, da estrada, do tio Ezequiel. Às vezes só ficava em silêncio, com a mão encostada no pescoço do animal, sentindo a pulsação lenta debaixo da pelagem quente. Quem entende de cavalos sabe que isso não é loucura, menos é ciência. O cavalo percebe a presença constante de outro ser vivo ao lado dele e começa a reconstruir um vínculo. O toque libera ocitocina, o hormônio da confiança e do apego, tanto no animal quanto no humano. A voz repetida cria familiaridade. O cheiro se torna reconhecido, seguro. Jonas estava fazendo com Brasa o que um terapeuta faz com um paciente em depressão profunda. Dizia com a presença do corpo que ele não estava sozinho. No 5º dia dessa rotina, Jonas estava sentado no chão do curral, encostado na cerca, quase dormindo. Brasa se levantou devagar, caminhou até ele com passos incertos e encostou o focinho no ombro do peão. Ficou ali parado, respirando contra a camisa de Jonas. Foi um gesto pequeno. Mas Jonas sentiu os olhos arderem, porque conhecia aquele gesto. Era o gesto que um cavalo faz quando aceita outro ser como parte da manada. Brasa estava dizendo do único jeito que um cavalo sabe dizer que o confiava nele. Sylvia viu a cena da janela da cozinha. Não disse nada, mas ficou olhando por mais tempo do que precisava. O resultado, as 3 semanas de espera foram as mais longas da vida de Sylvia. Cada dia que passava era um dia menos no prazo do banco. Cada manhã ela acordava com o peso da dívida no peito e a incerteza corroendo o estômago. Mas algo estava mudando. Brasa começou a comer. Primeiro pouco, uns bocados de feno que Jonas deixava perto dele, depois mais. No 10º dia, o cavalo foi até o coxo sozinho pela primeira vez em meses. No 15º, Jonas soltou Brasa no piquete pequeno atrás do curral. O animal trotou de verdade, e Jonas, encostado na cerca, viu o que queria ver: a arrancada, a explosão traseira, a impulsão que não se fabrica, que vem no sangue, que é genética pura. Brasa do sertão não era um cavalo qualquer. Era um projétil de carne e osso disfarçado de bicho abandonado. Nesse meio tempo, Sylvia e Jonas foram se acostumando um com o outro de um jeito que nenhum dos dois planejou. Não era romance ainda, não era rotina. Jonas acordava antes do sol e fazia café, forte, coado no pano, do jeito que o tio Ezequiel fazia. Na primeira semana deixava a caneca na mesa e saía. Na segunda semana esperava Sylvia aparecer para entregar na mão. Na terceira já sabia que ela gostava com pouco açúcar e sem leite. Sylvia, por sua vez, começou a guardar um prato de comida quando ele demorava no curral. No começo deixava em cima do fogão sem dizer nada. Depois passou a avisar: tem comida no fogão. Depois passou a esperar ele chegar para comer junto. Nenhum dos dois nomeou o que estava acontecendo. Era só uma viúva e um peão dividindo refeição numa cozinha quente. Com o barulho dos grilos lá fora e o silêncio confortável de quem não precisa preencher o ar com palavras. E então o resultado chegou. A doutora Amélia ligou numa café de tarde. Sylvia atendeu o telefone com a mão tremendo. Jonas estava ao lado, encostado no batente da porta com o chapéu na mão. O exame de DNA confirmava a linhagem registrada. Brasa do Sertão era filho legítimo do garanhão campeão estadual de corrida reta. A avaliação andrológica mostrou resultados que a doutora Amélia classificou como excepcionais, menos concentração espermática acima da média da raça. Motilidade progressiva de 82%, morfologia normal em 91% das células. Em termos simples, Brasa era um reprodutor de elite. A semente dele valia ouro. Sylvia desligou o telefone e ficou parada no meio da cozinha, olhando para Jonas. Não conseguia falar. As pernas tremiam, os olhos encheram de água a menos, mas ela segurou, porque Sylvia Barros tinha aprendido a segurar tudo na vida. Jonas não disse nada. Só colocou o chapéu na cabeça e saiu em direção ao curral. Agora é contigo, parceiro. O caminho aberto, ter um laudo não é a mesma coisa que ter dinheiro. Brasa era um reprodutor de elite no papel.
Mas no mercado era um cavalo desconhecido, sem títulos em pista, sem histórico de crias vencedoras, sem nenhuma prova pública de que a genética dele produzia resultado. Os criadores do Nordeste, gente que aposta fortunas em cavalos de corrida, não compram semente de um garanhão que ninguém conhece. Só porque um laudo diz que ele é bom. Querem ver prova, querem resultado, querem nome. Jonas sabia disso. Sabia também que o prazo do banco não ia esperar Brasa ficar famoso. Então fez a única coisa que podia, pegou o Fusca. Encheu o tanque com o pouco que sobrava dos R$ 700 e saiu pela estrada de terra carregando o laudo. As fotos e os vídeos de Brasa trotando no piquete. Foi bater na porta de todo criador de cavalo que conhecia num raio de 600 quilômetros, Limoeiro do Norte, Caicó, Petrolina, Pau dos Ferros. Gente que ele conhecera em 28 anos de peão andando de fazenda em fazenda. Os 3 primeiros disseram não. Olharam o laudo, olharam as fotos e disseram que não iam pagar por semente de um cavalo fantasma. O 4º riu na cara dele. O 5º nem abriu a porteira. Jonas voltou para a fazenda Canindé com as mãos no volante e o tanque quase vazio, sem ter vendido uma única dose. E enquanto dirigia, algo estava acontecendo na fazenda que ele não sabia, menos algo que mudaria tudo. O abutre de camisa social naquela mesma tarde, um homem de camisa social e pasta de couro apareceu na porteira da Canindé. Não era do banco, era pior. Raimundo Souza, 50 e poucos anos, barriga de quem come bem, relógio dourado no pulso, carro com ar-condicionado estacionado na sombra. Dono de 2 fazendas grandes em Limoeiro do Norte, criador de gado e de cavalos. Conhecido na região como homem de dinheiro e de pouca paciência, Silvia conhecia o nome. Todo mundo em Tauá conhecia. Raimundo era o tipo de fazendeiro que comprava terra de vizinho endividado pelo preço que ele mesmo decidia. Tinha engolido 3 propriedades nos últimos 5 anos, sempre da mesma forma, esperava a seca apertar. Esperava o banco apertar e então aparecia com uma oferta que parecia generosa para quem estava se afogando menos, mas que na verdade era um roubo vestido de terno. Estou disposto a comprar a fazenda Canindé por R$ 180 mil, 180 mil por uma propriedade que valia R$ 1.200. 000 menos de 15% do valor real. Disse que era pegar ou largar e que se ela não vendesse para ele, ia perder tudo no leilão sem receber um centavo. Silvia ouviu a proposta em pé, com os braços cruzados e o queixo erguido. Por dentro, o estômago era um nó, R$ 180 mil, nem cobria a dívida total. Ela ficaria sem fazenda e ainda devendo R$ 40 mil, mas Raimundo sabia disso. Disse que cobria a diferença menos, pagava os R$ 220 mil direto ao banco e aos credores e dava mais R$ 20. 000 para ela recomeçar a vida na cidade. R$ 240 mil no total pela fazenda de R. R$ 1.200.000, Silvia pediu um prazo para pensar. Raimundo deu 3 dias, colocou os óculos de volta. Entrou no carro com ar e foi embora levantando poeira na estrada. Quando Jonas voltou naquela noite, encontrou Silvia sentada na mesa da cozinha com o rosto entre as mãos. Ela contou tudo. A proposta de Raimundo, o prazo de 3 dias, que estava pensando em aceitar porque não via outra saída. Jonas ouviu em silêncio, de pé, com o chapéu na mão. Quando ela terminou, puxou uma cadeira, sentou na frente dela e disse uma coisa que Silvia não esperava, antes de decidir qualquer coisa. A senhora precisa saber a verdade inteira sobre o Brasa. Tirou do bolso o recibo que encontrara na gaveta de Dário e contou a Silvia o que descobrira com a doutora Amélia, que Brasa não estava doente, não estava morrendo de fome, estava morrendo de luto. Da potranca que Dário vendera para pagar conta de bar. A companheira que foi arrancada do curral sem aviso, Dário sabia. Sabia e não fizera nada. Rabiscara a verdade num pedaço de papel e enfiara numa gaveta, como fazia com tudo que não tinha coragem de enfrentar. E o cavalo foi definhando dia após dia, carregando uma tristeza que ninguém enxergava. Silvia ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois disse uma frase baixa, quase para si mesma, então tudo que a gente achava que era o problema não era o problema de verdade. A revelação mudou algo dentro de Silvia. Não foi só entender o que acontecera com o cavalo,
foi entender o que acontecera com ela mesma. Porque Silvia também estava morrendo de um luto que ninguém via. Ah, não luto por Dário, luto pela vida que devia ter tido e não teve. Luto pelos anos perdidos segurando sozinha uma fazenda que o marido destruía com cada garrafa. Luto pela mulher que ela era antes de aprender a endurecer. E ali estava Jonas, um homem que curara um cavalo de tristeza com paciência e presença, fazendo a mesma coisa com ela, menos sem que nenhum dos dois percebesse. Cada café de manhã cedo, cada prato guardado no fogão, cada silêncio na varanda que durava mais do que deveria. Jonas estava reconstruindo com Silvia o mesmo vínculo que reconstruíra com Brasa. E ela só percebeu naquele momento, sentada na cozinha com o recibo de Dário na mesa e o futuro pendurado por um fio. Silvia se levantou, enxugou os olhos com as costas da mão. Olhou para Jonas e disse que não ia vender a fazenda para Raimundo Souza, que preferia perder tudo no leilão a dar de bandeja para um abutre. Então a gente tem trabalho a fazer? O criador que confiava no olho ajuda veio de onde ninguém esperava. Jonas lembrou de um nome que não usava há anos, seu Valério. Criador pequeno em Pau dos Ferros, homem sério, de poucas palavras, que trabalhava com cavalos de corrida desde os 20 anos. Jonas tinha trabalhado para ele como peão 15 anos atrás. Nos tempos do tio Ezequiel, quando ainda estava aprendendo a ler os cavalos com o olhar. Seu Valério era o tipo de criador que confiava no olho antes de confiar no papel. Jonas ligou para ele de um telefone emprestado, porque o dele estava sem crédito. Contou tudo, do cavalo, o pedigree, o laudo, a genética. E contou algo mais menos, contou que Brasa tinha se recuperado de uma depressão que quase matou ele, que o animal tinha voltado dos mortos, que ele, Jonas, punha a mão no fogo por aquele cavalo. Seu Valério ficou em silêncio por 30 segundos. Depois disse 4 palavras, manda o laudo Jonas 2 dias depois. Seu Valério comprou 2 doses de sêmen por R$3.500, cada menos R$7.000. Foi o primeiro dinheiro de verdade que entrou na fazenda Canindé em meses. Silvia contou as notas na mesa da cozinha com as mãos tremendo. Não era o suficiente para quitar a dívida, mas era a prova de que o caminho existia. Seu Valério inseminou 2 éguas com a semente de Brasa 6 semanas depois. Ligou para Jonas com a voz diferente. As 2 éguas pegaram menos prenhez confirmada por ultrassom. E seu Valério, que conhecia o mercado como poucos, fez algo que mudou o jogo, ligou para outros 3 criadores amigos e recomendou Brasa do Sertão pessoalmente. No Nordeste, no mundo dos cavalos de corrida, a palavra de um criador respeitado vale mais que qualquer laudo. Quando seu Valério disse que a semente era boa, os criadores ouviram. A doutora Amélia entrou com a parte técnica, indicou Brasa para uma central de reprodução em Juazeiro do Norte. O sêmen do garanhão passou a ser coletado com técnica profissional. Avaliado no microscópio, diluído em solução protetora, envasado em doses individuais e resfriado a 5 graus para ser transportado. Uma dose resfriada mantém a viabilidade por até 48 horas, permitindo envio para criadores num raio de centenas de quilômetros. A virada no primeiro mês na central, Brasa produziu 16 doses. Venderam 12 a R$4.000, cada menos R$48.000. Silvia quase não acreditou quando viu o extrato. No segundo mês, a demanda aumentou. A notícia correu pelo circuito de corrida de reta do Nordeste. O cavalo que quase virara carne por R$100 agora tinha fila de espera. O preço da dose subiu para R$5.000 no terceiro mês. Venderam 20 doses menos R$100.000. Silvia sentou na mesa da cozinha com Jonas ao lado e fez as contas no caderno. Meses, a fazenda Canindé tinha arrecadado R$165.000 com a venda de sêmen de Brasa do Sertão. Faltavam R$55.000 para quitar a dívida total. A última investida do abutre foi nesse momento que Raimundo Souza voltou, não pessoalmente, mandou um advogado. O advogado apareceu na porteira com uma intimação. Raimundo estava contestando judicialmente o direito de Silvia de comercializar o sêmen de Brasa. O argumento era que o cavalo fora comprado por Dário com dinheiro de um empréstimo que Raimundo havia avalizado anos atrás, quando os dois ainda eram parceiros de negócio. Portanto, segundo o advogado, Raimundo tinha direito parcial sobre o animal e sobre os rendimentos dele.
A intimação exigia o bloqueio imediato de toda a receita da central de reprodução até que a questão fosse resolvida na justiça. Sylvia sentiu o chão sumir debaixo dos pés, tudo o que construíra nos últimos 3 meses estava ameaçado por uma assinatura. Antiga num papel que ela nem sabia que existia. Mas, dessa vez, Jonas não estava sozinho. Conhecia uma advogada em Senador Pompeu, doutora Glória, seca de palavras e afiada de raciocínio, que analisou os documentos em 1 hora e encontrou a verdade que Raimundo tentava esconder. O aval que ele alega é de 2015, o Brasa do Sertão foi comprado em 2020, 5 anos depois. Não há conexão legal alguma entre as duas transações. Raimundo está blefando, usando intimidação e medo para forçar a senhora a vender. Oh, draw! Glória entrou com uma contestação no mesmo dia e foi além. Entrou com uma notificação de assédio patrimonial contra Raimundo Souza, documentando as 2 visitas à fazenda e a proposta de compra por valor vil. Quando Raimundo recebeu a notificação, o advogado dele ligou pedindo para retirar a intimação. Só retiro a notificação de assédio quando o senhor Raimundo assinar o termo, sem pressão futura sobre a fazenda Canindé, de qualquer tipo. Raimundo assinou em 48 horas. O homem que engolira 3 fazendas de vizinhos endividados recuou diante de uma viúva que aprendera a não recuar mais. A quitação no 5º mês, a dívida foi quitada. Era $220.0 pagos, cada centavo. Sylvia foi pessoalmente ao Banco do Nordeste com o comprovante de depósito. Pediu para falar com o gerente que mandara a notificação de leilão, o mesmo homem que dissera que ela não tinha condição de manter a propriedade. O gerente olhou o comprovante, olhou para Sylvia e não disse nada. A Sylvia também não. Pegou o termo de quitação, colocou na bolsa e saiu. De volta à fazenda, arrancou a placa de penhora judicial com as próprias mãos. Jonas segurou a escada. Nenhum dos dois disse uma palavra, não precisava. O que veio devagar e então veio o que veio. Não de uma vez, devagar, como chuva de sertão que começa com um pingo e termina lavando tudo. Sylvia parou de chamar Jonas de Senhor Jonas e começou a chamar só de Jonas. Depois, numa tarde qualquer, chamou de Joninha menos o apelido que só gente de dentro usa. Jonas parou de tirar o chapéu toda vez que entrava na casa grande, porque Sylvia disse que não precisava, disse que ele não era visita. Os jantares na cozinha ficaram mais longos. O silêncio da varanda depois do café ficou mais confortável. As mãos se esbarravam ao passar o cabresto de brasa e demoravam 1 segundo a mais do que o necessário, 1 segundo que os dois fingiam não perceber. Numa noite de quinta-feira, depois de um dia inteiro de trabalho na central de reprodução, Jonas voltou tarde. Sylvia tinha guardado comida no fogão e ele comeu em silêncio enquanto ela lavava a louça. Quando terminou, levou o prato até a pia. Ficaram lado a lado, ela lavando, ele secando, sem dizer nada. E então Sylvia encostou a cabeça no ombro dele de leve, como quem testa se o chão aguenta o peso. Jonas não se mexeu. Não porque não queria menos, porque tinha medo de que qualquer movimento quebrasse aquilo. Ficaram assim por 1 minuto inteiro. Depois Sylvia levantou a cabeça, disse boa noite e foi para o quarto. Jonas ficou parado na cozinha com o pano de prato na mão e o coração batendo tão forte que tinha a certeza de que os cavalos no curral podiam ouvir. O romance entre Jonas e Sylvia não nasceu de declaração, de pedido, de nenhuma frase bonita. Nasceu de presença de Kunst em si, de um homem que apareceu sem nada e deu tudo o que tinha. De uma mulher que aprendeu a confiar de novo depois de anos segurando o mundo sozinha. O primeiro beijo aconteceu numa manhã de domingo na varanda, com o café esfriando na caneca e brasa pastando no piquete. Foi Sylvia que tomou a iniciativa. Olhou para Jonas, olhou para o cavalo, olhou para a fazenda que não era mais uma sentença de morte e beijou o homem que havia transformado tudo. Foi um beijo curto, quieto, sem música de fundo nem fogos de artifício. Mas foi o beijo mais verdadeiro que qualquer um dos dois já tinha dado na vida. A fazenda que renasceu 6 meses após a chegada de Jonas, a fazenda Canindé era outra. A dívida estava quitada. Brasa do Sertão era o garanhão mais procurado da região, com fila de espera de 3 meses para doses de sêmen.
A receita mensal tinha estabilizado em mais de R$60 mil. Sylvia investiu na propriedade, reformou a casa, consertou as cercas, comprou ração de qualidade para os cavalos. 3 dos outros 6 cavalos também tinham potencial reprodutivo e passaram a ser trabalhados. Jonas deixou de ser peão. Sylvia rasgou o contrato informal de comida e teto e fez um novo sociedade de 50%. Jonas recusou 3 vezes. Na quarta, Sylvia colocou o papel na mesa e disse que se ele não assinasse, ela vendia a fazenda para o primeiro Raimundo que aparecesse. Jonas assinou com a mão tremendo e os olhos molhados. Em setembro, a chuva veio antes do previsto. Sylvia estava na varanda com o café, olhando o brasa do sertão solto no piquete, a pelagem brilhando inteira. A mesma criatura que quase foi vendida por R$100 para um caminhão de abate. Jonas sentou ao lado sem chapéu, ela encostou a cabeça no ombro dele. Ele passou o braço por trás devagar, como quem faz um gesto que já ensaiara 1000 vezes na cabeça. Ficaram assim, quietos, olhando o cavalo e a chuva. 3 meses depois, casaram. Cerimônia simples no terreiro da fazenda, debaixo da mangueira que dava sombra às 4 da tarde. A doutora Amélia foi madrinha. Seu Valério veio de Pau dos Ferros e trouxe de presente uma cela nova para Brasa, o filho de Jonas, um menino de 9 anos chamado Lucas, que morava com a avó em Jaguaribe, veio para a festa e nunca mais foi embora. Sylvia matriculou o menino na escola de Tauá e montou um quarto para ele na casa grande. Na parede do quarto, Lucas pendurou uma foto de Brasa do Sertão que ele mesmo tirara com um celular emprestado. Debaixo da foto, escreveu com letra de criança uma frase que fez Jonas chorar pela 2ª vez na vida. Meu pai salvou esse cavalo e esse cavalo salvou meu pai. O que ficou? A fazenda Canindé hoje não planta mais milho nem sorgo. Sylvia e Jonas transformaram a propriedade num aras de reprodução de 1/4 de milha voltado para a corrida de reta. Brasa do Sertão gerou mais de 70 crias, espalhadas por aras de 6 estados do Nordeste. 3 desses filhos já venceram corridas regionais. O nome dele é citado em catálogos de reprodução como referência de linhagem. E a fazenda que quase desapareceu num leilão judicial é visitada por criadores que vêm de longe para ver de perto o garanhão que um peão sem diploma enxergou primeiro. Às vezes, de manhã cedo, antes de Lucas acordar para ir à escola, Sylvia sai na varanda e encontra Jonas no curral, encostado na cerca, falando baixinho com Brasa. O cavalo encosta o focinho no ombro dele, do mesmo jeito que fez naquela primeira noite no curral seco, quando os dois eram apenas 2 seres, sozinhos que decidiram confiar um no outro. Sylvia fica olhando de longe com a caneca de café na mão e sorri, porque entendeu uma coisa que é seca. A dívida e a solidão não conseguiram ensinar. A salvação nunca vem de onde a gente procura. Vem de onde menos se espera. Às vezes vem num Fusca velho cor de ferrugem, com R$700 no porta-luvas e um olhar que enxerga o que ninguém mais vê.